Na aula de hoje, vamos meditar acerca do Salmo 51, a oração mais profunda e mais marcante da vida de Davi. Olá, queridos professores, alunos e alunas da Escola Bíblica. Quero cumprimentar todos vocês com a gloriosa paz do Senhor. Bem-vindos a mais uma EBD Online. Desde já, quero convidar você a se inscrever no nosso canal EADALP Oficial, curtir e compartilhar o nosso conteúdo. Hoje, vamos meditar acerca de uma das orações mais marcantes da vida de Davi, contida no Salmo 51. Esse salmo está na categoria dos salmos penitenciais, porque ele traz uma ideia de confissão de pecados e também da busca pelo perdão de Deus. O contexto relatado nesse salmo é justamente o confrontamento que houve do profeta Natã com o rei Davi, devido ao seu pecado de adultério com Betseba e, consequentemente, o assassinato de seu marido, Urias. Esse episódio está relatado lá no livro de 2 Samuel 12, versículos 1 a 14. Então, a lição de hoje, ela nos convida a meditar nos versículos 1 a 17 desse salmo. Então, vamos destrinchar versículo por versículo, para que a gente possa entender melhor o contexto e a profundidade existente nessa oração de Davi. No versículo 1, o salmista diz assim: "Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade." E o que é misericórdia? Misericórdia é tratar a pessoa com mais compassividade do que ela merece. É você saber que aquela pessoa merece um castigo, mas você não dá. Então, é ser piedoso, é ser caridoso, é ter compaixão. Então, ele diz mais: "Apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias." E o que é transgressão? É simplesmente passar do limite. Então, quando ele falou para o Senhor apagar as transgressões dele, ele automaticamente queria dizer: Senhor, faz desaparecer ou esquece as vezes que eu passei do limite com os meus erros. Então, vamos para o versículo 2, que diz assim: "Lava-me completamente da minha iniquidade." Irmãos, quando ele pede para ser lavado totalmente, ele quer dizer que ele se encontrava mergulhado na iniquidade. E o que é iniquidade, irmãos? É justamente você ser contrário à lei de Deus. Então, quando ele pecou, nessa ocasião que ele pecou, ele foi de encontro às leis de Deus. Então, ele estava mergulhado na iniquidade. E ele segue dizendo assim: "Purifica-me do meu pecado." Quando ele pede ao Senhor para ser purificado do seu pecado, ele estava clamando para que o Senhor o libertasse das impurezas que o pecado lhe causaram. Nesses dois versículos, Davi tem plena confiança que se dirigir ao Senhor depois do seu pecado era a melhor escolha. Por quê? Porque o Senhor é benigno e a sua benignidade, como diz lá em Salmos 136 e o primeiro, dura para sempre. Então, por isso que ele se dirigiu ao Senhor. E também porque as suas misericórdias não têm fim, como diz lá em Lamentações, capítulo 3, versículos 22 e 23. Agora vamos para o versículo 3, que vai nos dizer assim: "Porque eu conheço as minhas transgressões." Ou seja, Davi estava dizendo: "Eu sei, Senhor, onde foi que eu errei e por que eu errei." E ele continua: "E o meu pecado está sempre diante de mim," revelando que a sua consciência toda hora estava ali lhe lembrando dos erros que ele cometeu. Então ele estava ali, vamos dizer assim, um pouco perturbado com o fato de ter pecado, né? Porque ele sabia a verdade, ele sabia o que agradava ao Senhor e o que ele precisava fazer. Então, a partir do momento que ele foi de encontro às leis de Deus e fez o contrário daquilo que o Senhor queria, então ele ficou perturbado, né? No versículo 4 vai dizer assim: contra ti somente pequei
e fiz ao que os teus olhos é mal. Com essa colocação, Davi quis dizer o seguinte: Senhor, eu sabia o que te desagradava, eu sabia o que o Senhor era contra, o que te machucava, mas mesmo assim eu fiz. E ele vai seguir dizendo assim: para que seja justificado quando falares, e puro quando julgares. Ou seja, Senhor, eu sei que será justa a tua sentença para mim. Mas ao mesmo tempo que ele sabia que o Senhor ia julgar ele com justiça, ele tinha o temor por esse julgamento. Então, Davi aqui, ele estava temeroso, né? Na verdade, ele estava temeroso com esse julgamento. Ele sabia que a qualquer momento o Senhor viria com uma sentença para a vida dele. Então, ele estava ali inquieto, de certa forma. No versículo 5 vai dizer assim: eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu a minha mãe. Então, aqui nesse versículo, há quem diga que Davi está fazendo com essa expressão uma referência ao pecado original que aconteceu lá no Éden com Adão e Eva. Então, com esse comentário, ele quis dizer que o pecado estava em todos e por toda parte. Mas a gente tem que entender o seguinte: ele, nesse momento aqui, com essa colocação, ele não quis justificar os erros dele em nenhum momento. Não, ele quis apenas lembrar que todos nós somos falhos e estamos sujeitos a pecar também, assim como ele. No versículo 6 vai dizer assim: eis que amas a verdade no íntimo, e no oculto me fazes conhecer a sabedoria, sabendo que a verdade agradava ao Senhor. Como diz lá em Mateus capítulo 5 e 37, seja o teu falar sim, sim e não, não. Ou seja, que seja verdadeiro, que tenha verdade, tenha base. Então, o nosso Senhor, ele é a própria verdade. Então, por isso que ele abomina a mentira. E Davi sabia disso. Por isso, ele se utilizou dessa expressão no versículo 6. No 7, fala assim: purifica-me como o hisopo, e ficarei puro. O hisopo, irmãos, como nós bem sabemos, era um arbusto de bom aroma que era utilizado ali nos rituais de purificação pelos judeus, né, para fazer a aspersão do sangue ou da água que era ali utilizado em algum sacrifício. Então, no 8 ele vai dizer assim: faze-me ouvir o júbilo e a alegria, para que gozem os ossos que tu quebraste. Então aqui Davi, ele reconhece que a presença do Senhor tinha se ausentado dele. Então, ele estava privado da alegria e do júbilo do Senhor. Então, ele estava num estado de completa angústia, de frustração, de consciência pesada. Então, infelizmente, em nosso meio, muitas pessoas se encontram nesse estado de frustração, simplesmente porque eles não conseguem reconhecer o seu erro. Eles não conseguem ir diante do Senhor buscar o perdão. Então, isso é algo muito sério. Veja só o que nos diz o versículo 9. Esconde a tua face dos meus pecados e apaga todas as minhas transgressões. Meus irmãos, nesse momento, Davi, ele rasga o coração diante de Deus e pede o seguinte: Senhor, não atenta só para os meus erros. Vê se há em mim algo de bom e atenta para essa bondade. Então, Davi, ele sabia que o Senhor conhecia ele e a sua estrutura mesmo antes dele nascer. Então, por isso que ele faz esse apelo desesperado ao Senhor, para que ele tivesse compaixão dele e atentasse para suas qualidades, mesmo que fossem muito poucas. No versículo 10, vai nos dizer assim: cria em mim, ó Deus, um coração puro. Meus irmãos, criar é trazer à existência aquilo que não existe. Então, quando Davi utiliza esse verbo, criar, ele está dizendo o seguinte: olha, em mim, Senhor, não existe mais pureza. Então, só o Senhor me dando um coração novo. Não tem mais jeito para mim. Do jeito que está, não tem como persistir do jeito que está. Então, eu preciso de uma novidade de vida, eu preciso de um coração novo. E ele vai seguir dizendo assim: e renova em mim um espírito reto, ou seja, faz novo o meu espírito, faz ele justo,
faz ele estável diante de ti. E ele vai seguir no versículo 11 dizendo assim: não me lances fora da tua presença. Aqui nós vemos a grande preocupação de Davi em justamente não perder a presença do Senhor. Por quê? Porque ele sabia que ele só tinha chegado aonde ele chegou por causa da presença de Deus na vida dele. Então, na sequência ele vai dizer assim: e não retires de mim o teu Espírito Santo. Ou seja, ele tinha consciência de que o Espírito Santo estava com ele. E por que ele sabia disso? Porque em vários momentos ele teve provas disso. Então, no episódio, por exemplo, quando ele ia tocar para o rei Saul, quando ele estava perturbado pelos maus espíritos, então quando ele tocava a harpa para o rei, os espíritos ruins se ausentavam dele. Então, quer prova maior do que essa, do que a presença de Deus na vida de Davi? Então, essa é uma prova incontestável da presença do Espírito Santo com ele. No versículo 12 vai nos dizer assim: torna-me a dar a alegria da tua salvação. Que frase forte, né? Que frase profunda. Então, aqui o salmista, ele expõe diante de Deus que dentro dele já não tinha mais a alegria da salvação, ele não tinha mais aquele gozo que outrora ele sentia. Então ele pede isso de volta ao Senhor. E ele continua dizendo assim: e sustém-me com um espírito voluntário. Ou seja, ele queria fazer a vontade de Deus, mas não de forma forçada. Ele queria fazer de forma espontânea, de coração. Então, quantos hoje já perderam esse gozo da salvação e fazem tudo no modo automático? Fazem tudo como se fosse para bater um ponto na igreja, fazem porque o pastor mandou ou porque o líder mandou. Ele não tem mais aquela alegria, aquele prazer da salvação e de fazer a obra do Senhor. Então, isso é algo muito grave e que infelizmente acontece em nosso meio nos dias de hoje. Chegamos então à conclusão desse tópico. Então, nos versículos de 6 a 13, vemos a busca de Davi pela restauração do Senhor em sua vida. E vemos também a constatação da ação do Espírito Santo em sua vida, porque o que impulsionou Davi a buscar esse perdão foi justamente o Espírito Santo, que lhe convenceu do seu pecado, através lá do profeta Natã, quando foi o confrontar. Então, chegamos então ao versículo 14, que vai nos dizer assim: livra-me dos crimes de sangue, ó Deus da minha salvação. Aqui, Davi faz referência justamente ao assassinato de Urias, que foi ordenado e totalmente planejado por ele. E ele segue dizendo assim: e a minha língua louvará altamente a tua justiça. Ou seja, ele quis dizer que quando ele fosse perdoado, ele teria novamente a condição de adorar o Senhor publicamente, coisa que ele não fazia mais. Por quê? Ele estava num momento muito delicado, um momento em que ele se encontrava envergonhado. Então ele não tinha forças de adorar a Deus perante o seu povo, perante a sua congregação. Então ele se sentia incomodado com os olhares do povo para ele. Talvez ele fosse apontado ou criticado por conta do seu pecado. Então ele estava envergonhado, ele não tinha forças de adorar o Senhor publicamente. Então aqui ele pede ao Senhor que lhe perdoe justamente para que ele volte a ter essa adoração novamente. No versículo 15 vai dizer assim: abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca entoará o teu louvor. Vemos aqui o anseio de Davi de adorar o Senhor. Como a gente falou no versículo anterior, ele tinha esse desejo de voltar a adorar o Senhor verdadeiramente, de forma pública, perante o povo. No versículo 16 vai dizer assim: porque não te comprazes em sacrifícios, senão eu os daria. Tu não te deleitas em holocaustos. Então, o que Davi quer dizer com isso? Ele quer dizer: Senhor, eu sei que o Senhor não se agrada de meros sacrifícios, porque se fosse assim, eu os daria. Davi tinha toda a condição
de oferecer ao Senhor os melhores sacrifícios, as melhores e maiores ofertas, mas ele sabia que o Senhor não se agradava somente de meros sacrifícios. Então, por isso que ele se utilizou dessa expressão. Então, muitos, hoje em dia, têm se iludido que o Senhor vai o perdoar por conta de sacrifícios, de jejuns, sem medida que fazem, por causa de ofertas grandiosas que oferecem ao Senhor, por causa de boas ações, mas o Senhor, ele não se agrada só disso, ele não busca só isso. Então o Senhor, ele quer de nós comunhão, ele quer de nós essência, ele quer de nós santidade, não só sacrifícios. E para concluir, chegamos então ao versículo 17, onde o salmista vai dizer assim: os sacrifícios para Deus são um espírito quebrantado, ou seja, aqui o salmista quis dizer que o verdadeiro sacrifício para o Senhor é um espírito humilhado em sua presença. E ele continua dizendo assim: a um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Ou seja, o Senhor não vai desprezar aquele que vier até ele com humildade, arrependido. Não. E o que é coração contrito, irmãos? É justamente um coração bem quebrado, um coração bem quebrantado diante do Senhor, despido de todo o orgulho. Então era isso que Deus via em Davi. E por isso ele alcançou o perdão do Senhor. Então ele cometeu grandes falhas, mas ele soube reconhecer cada uma delas e ir diante da pessoa certa, que era Deus, pedir o perdão. Então, nos versículos de 14 a 17, nós vemos a essência da verdadeira adoração. Vemos alguém que vai adiante do Senhor reconhecendo suas falhas, alguém que vai sem reservas, desprendido de tudo e totalmente disponível. Então é isso que o Senhor espera de nós, entrega total. Então, assim chegamos ao fim de mais uma aula, né? Aqui nosso tempo é muito resumido, mas você, professor em sala de aula, tem um tempo maior para aproveitar ao máximo esse conteúdo com seus alunos. Então, que você possa ensinar aos seus alunos esse Salmo 51 com mais profundidade, para que eles venham entender a essência desse salmo verdadeiramente. Então, curtam, compartilhem esse vídeo, nos ajude a propagar esse conteúdo tão importante. Comentem também o que vocês estão achando das aulas aqui ministradas, se elas estão te ajudando de alguma forma na construção das suas aulas, né? E é isso. Assim chegamos ao fim de mais uma aula. Que Deus abençoe a cada um de vocês, né? Fiquem na paz e uma ótima aula. Que o conhecimento é capaz de mudar a vida de quem lê, a gente já sabe. E que livro você pode comprar em qualquer livraria. Mas nós transformamos 100% do nosso lucro em mudança de vidas, através da ação social, evangelismo e missões. Ao adquirir qualquer um de nossos produtos, seja presencial ou à distância, você está investindo em alguém. Na próxima vez que você for comprar livros ou artigos evangélicos, não vá em qualquer lugar. Vá na Livraria Arca Missionária. Uma nova história começa quando você compra aqui. Agora você pode fazer a sua contribuição através do Pix. Uma operação rápida, segura e sem custos. Abra o aplicativo do seu banco, clique na opção Pix e em seguida vá na opção Transferência. Depois é só digitar nossa chave Pix, que pode ser o nosso CNPJ 11 120 490 0001 86. Nosso e-mail contribua@eadalp.org.br ou nosso celular 81 98883 2755. Verifique se a contribuição é para a Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Abreu Lima, Pernambuco. Confirme a transferência e depois siga o procedimento do seu banco. Anote nossas chaves Pix para não esquecer. CNPJ 11 120
490 0001 86. E-mail contribua@iadalp.org.br. Celular 81 98883 2755. Você está contribuindo para o crescimento da obra de Deus.